Bom dia, alunos e alunas de econometria. Mais uma semana do curso. Hoje nós vamos tratar do capítulo 16 do Wooldridge, que são modelos de equações simultâneas. Deixa eu botar aqui a professora, só para dar um oi. E colocar nossos slides. Bom, a gente vai ver que nesse capítulo, apesar desse assunto ter surgido antes em econometria do que o estudo de variáveis instrumentais pura e simples, né? A gente vai ver que nesse capítulo sobre equações simultâneas, né, a gente vai trazer muito do que a gente estudou no capítulo anterior. Principalmente porque aqui, né, em nível de graduação, a gente estuda modelos de equações simultâneas simples. Normalmente são modelos apenas com duas equações, tá? Modelos com mais equações a gente vai estudar normalmente na pós-graduação, né, que também eles têm várias aplicações. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Vamos deixar essas duas equações aqui, a gente vai voltar a elas ao longo do capítulo, tá? Mas eu vou só mostrar aqui que eu introduzi um pouquinho de notação, né? Então a gente tem aqui uma variável y1 que eu quero explicar. Ela é explicada pela y2 e por mais um vetor aqui, pode ser uma única ou um vetor de variáveis, aqui parece ser uma única, né? Que ela não está em negrito nem nada disso, e uma outra variável exógena que explica então a variável y1. E aqui nessa segunda equação, que também já vê que isso aqui é um sistema de equações estruturais, são equações que a gente quer interpretar, aquela coisa toda. Então, nessa segunda equação a gente tem y2, que é explicado por y1, e em cima y1, que é explicado por y2. Tá? Então é isso mesmo, y1 e y2 aqui aparecem como explicativas para a gente, lembrando da notação que a gente usava lá com variáveis instrumentais, para a gente saber que essas duas vão ser variáveis endógenas, tá? Tudo isso vai ficar mais claro agora. Então vamos lá, vamos falar de simultaneidade, né? O assunto aqui do capítulo. Simultaneidade, na verdade, é uma forma específica de endogeneidade. Ela surge quando uma ou mais variáveis explicativas são determinadas conjuntamente com a variável dependente. Então, simultaneidade é uma das formas de se ter endogeneidade, né? A gente já tinha falado de outras formas, né? A gente falou a forma mais comum é aquela de variável omitida, né? Que vai parar lá no termo de erro e pode estar correlacionada com uma variável que está no modelo. Então, essa é aquela forma que a gente resolve com variáveis instrumentais, a gente resolve com modelos de efeitos fixos e primeiras diferenças, né, com dados em painel. Então, essa é uma forma comum, né, omissão de variáveis. Tem uma outra fonte de endogeneidade que é erro de medida em variável, né, aquele caso do erro de medida clássico, que o erro pode estar correlacionado com a variável. O erro de medida pode estar correlacionado com a própria variável. Então, a gente tem, sei lá, pessoas com mais educação tendem a reportar ou pessoas de maior renda tendem a reportar renda incorreta, com mais erro do que as pessoas com menos renda, né? Aquela coisa toda. Então, o erro não é um erro aleatório, assim, pessoas de alta renda reportam errado, pessoas de baixa renda reportam errado, e no fim esse erro é aleatório. Não, ele tá ligado com a variável, né? Que foi medida com erro. Bom, e aqui então a terceira fonte, que é a simultaneidade, tem a ver com isso, né? A gente vai estudar. Então aqui basicamente são duas variáveis, uma variável explicativa, né, e a variável dependente, e essas duas variáveis elas são determinadas simultaneamente, são determinadas conjuntamente, simultaneamente. Isso é muito comum nos sistemas de oferta e demanda, né? Equações de oferta e demanda. A gente tem um sistema de duas equações, o preço e a quantidade são determinados simultaneamente. Então a gente claramente, preço deve fazer parte de uma equação tanto de demanda quanto de oferta, né? É uma variável muito importante. Na verdade, isso aqui indica movimentos ao longo da curva de demanda ou ao longo da curva de oferta, né? E qualquer outra variável seriam deslocadores de oferta e demanda, né? Então, preço é uma variável fundamental para fazer parte de uma equação de demanda, e o que acontece é que preço e quantidade são determinados simultaneamente. A gente só observa preços e quantidades para os quais uma transação foi feita. Então, a gente quer estimar uma curva inteira e a gente só observa aquele pontinho de cruzamento da oferta e da demanda. Então, então a gente vai ver que vai ser o nosso exemplo recorrente aqui no capítulo. E essa simultaneidade vem disso, né, dessa determinação conjunta.
Nesse capítulo a gente vai estudar métodos para estimar modelos de equações simultâneas simples, que são sistemas com duas equações. E a gente vai ver também que, assim como para outros tipos de endogeneidade, a estimação por variáveis instrumentais pode resolver esse problema com algumas especificidades, que aliás ajudam a gente. As especificidades aqui do capítulo vão ajudar a gente não vai ter que sair por aí procurando variáveis instrumentais da nossa cabeça, ou ter um insight incrível, ou ter acesso a um dado incrível. Aqui a gente vai saber onde buscar as variáveis instrumentais, porque a gente vai ter uma outra equação de apoio, né, nesse sentido. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Não, vocês estão me vendo. Então vamos lá. Bom, vamos lá. A natureza dos modelos de equações simultâneas. Muito importante, né? A gente vai ver aqui. Bom, as equações são simultâneas, tá? Mas, na verdade, cada equação do sistema ele deve ter uma interpretação causal ceteris paribus. Então, cada equação do sistema, na verdade, ela vai vir de um problema de otimização de um determinado agente. Então, se eu estou falando de oferta e demanda de trabalho, né? A demanda por trabalho é a otimização dos empregadores, né? Eles que estão lá organizando a sua produção, tem lá seu sistema, a sua função de produção, eles precisam de tantas horas de trabalho para operar tantas máquinas, né? Tantos insumos, aquela coisa toda. Então, a demanda por trabalho vem de um problema de otimização dos próprios empresários. Podem ser fazendeiros, aqui no exemplo do livro vão ter fazendeiros, vai ser demanda por trabalho agrícola, depois vai ter também um outro problema também com a agricultura, mas a princípio é isso. Então, os empregadores, eles resolvem seu problema de otimização, e nesse problema de otimização eles estão tentando produzir um produto, e eles precisam, então, de demandar trabalho. Então, a demanda por trabalho vem desse problema de otimização dos empreendedores lá, dos empresários. Por outro lado, a oferta de trabalho vem de um problema de otimização das pessoas, né? Elas estão aqui, elas têm seu nível educacional, elas têm rendas de outras fontes, elas têm filhos, elas têm esposo, esposa, né? Cônjuge. Então, assim, com base nisso tudo, elas vão decidir quantas horas de trabalho elas gostariam de ofertar. Né? Pode ser que seja zero, né? Uma pessoa com um filho pequeno, que tenha outra fonte de renda, seja casar, pode decidir ofertar zero. Uma pessoa que não tem nenhum suporte, também não tem filhos, não tem nada, pode decidir ofertar, sei lá, 15 horas por dia. Então, a oferta de trabalho, né, de horas trabalhadas, vai vir de um problema de otimização dos trabalhadores, tá? Então, muito importante aqui, quando a gente fala desses sistemas de equações simultâneas, é falar disso, que o sistema, cada equação do sistema deve ter uma interpretação causal ceteris paribus. Então, a gente fala de equações estruturais, todas elas vão ser, a gente vai ter interesse em interpretá-las, inclusive separadamente, e muito frequentemente a gente está interessado em estimar só uma delas, não as duas. E o que é importante mesmo é que a gente pode verificar ali, ao olhar, para identificar que aquilo pode ser modelado como um sistema de equações simultâneas, é que cada equação veio de um problema de otimização diferente. Isso é o mais importante, tá? Então, o exemplo clássico de Simultaneous Equations Models, né, SEM, é que é uma equação de oferta e demanda de algum bem ou serviço. Então, esse é um exemplo clássico, mas podem ser outras coisas também. Somente observamos os resultados em equilíbrio, o preço e a quantidade para os quais ocorreu uma transação. Né? Isso é outra coisa que eu estava falando. A gente não observa os preços e quantidades ao longo de toda a curva de demanda ou ao longo de toda a curva de oferta. Não, a gente observa só aquele pontinho ali, aquele valor de preço e quantidade, nos quais a oferta e a demanda se cruzaram e houve uma transação. Vamos lá, um exemplo. Suponha que eu queira estimar uma função de oferta de trabalho, é o exemplo do livro, né? Então, seja H o total de horas anuais cumpridas por trabalhadores na agricultura em nível municipal, e W a média do salário hora oferecida a esses trabalhadores. Então, aqui a gente está estimando uma oferta, aqui no caso, vai ser oferta e demanda depois, mas a gente está estimando oferta e demanda em nível municipal. Então, a gente tem as horas anuais cumpridas por trabalhadores na agricultura, né, para cada município,
e W é a média do salário hora oferecido a esses trabalhadores. HS de supply, então a gente tem A1 vezes W, que é o salário hora, né, média do salário hora, e Z1 é um deslocador de oferta, né? Então no caso aqui de horas trabalhadas na agricultura, né, pode ser a média dos salários da indústria no município. Então, quem está ofertando horas são os trabalhadores, né? Então, eles vão olhar, olha, tem aqui o salário que eles vão me pagar para eu trabalhar na agricultura, mas também importa o salário que eles me pagariam para trabalhar na indústria, né? Então, se aquele salário é maior, né, pode ser que eu prefira trabalhar ali, apesar de eu talvez ser ter mais insalubridade, ou sei lá, ter um horário ser menos bucólico, ter um horário mais rígido, pode ser que eu prefira. Então, o salário da indústria a média do salário da indústria é uma variável importante para que os trabalhadores decidam quanto ofertar na agricultura, certo? Então, a gente diz que esse Z1 aqui, ele é um deslocador de oferta, né? Quando o Z1 muda, a gente não se desloca ao longo da curva de oferta, né? Assim, né? A gente desloca a própria curva, né? O termo de erro U1 contém outros fatores que afetam a oferta de mão de obra, né? O erro lá, outros fatores, beleza. Isso é um exemplo de equação estrutural, ela é derivada de teoria econômica e tem uma interpretação causal, sim. Né? Ela vem de um problema de otimização dos trabalhadores, né? Que vão definir aí quantas horas eles vão ofertar na agricultura. O coeficiente A1, né? Vamos voltar aqui, o coeficiente A1, que é o coeficiente aqui associado ao salário, ele indica como a oferta de mão de obra muda quando o salário muda. Se HS e W estiverem na forma logarítmica, A1 será a elasticidade da oferta de mão de obra. Então, basicamente, a gente espera que quando o salário do setor agrícola aumentar, vai aumentar também a oferta de trabalho para aquele setor, né? Então, a gente espera um A1 positivo. Se estiverem na forma logarítmica, se for um log de horas com log de salário, será a elasticidade. A gente espera que ele seja positivo. Se Z1 for o salário industrial, né? Vamos voltar aqui. Z1 é o salário industrial, então o que a gente espera? Aumentou o salário industrial, vai diminuir a oferta de trabalho para a agricultura, né? Porque vai aumentar a oferta de trabalho para a indústria, imagina-se, né? Então a gente espera que um B1 seja negativo. Alterações tanto em Z1 quanto em U1 vão deslocar a curva, né? A gente não vai fazer movimentos ao longo da curva com essas variáveis, a gente vai deslocar a curva. Agora, alterações em W faz com que a gente se mova sobre a curva. Então, beleza. O problema é que não podemos simplesmente regredir horas observadas, né, em salários, fazer essa regressão de horas em salários, pois as horas observadas são determinadas pelo equilíbrio da oferta e demanda. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente não pode fazer essa regressão desse jeito, porque, na verdade, horas e salário são determinadas conjuntamente, então, consequentemente, salário é extremamente endógeno, né? Ele está correlacionado com o termo de erro, que é a parte de horas que não é explicada. Ele é determinado junto com hora, né? Bom, vamos lá. Agora considere uma segunda equação estrutural, a função de demanda por trabalho. Vem de um outro problema de otimização. Agora são dos fazendeiros, no caso, né? As pessoas que vão contratar mão de obra agrícola. Então a gente tem um HD de demanda, é função do salário, claro, e também em função de algum outro deslocador aqui, de algum deslocador de demanda. No exemplo aqui a gente vai chamar esses Z2 de área agrícola. Então, o agricultor aqui no caso tem bastante área a ser agricultável, né? E ele vai, claro, se o salário estiver muito alto, ele vai tentar contratar menos gente, né? Tentar fazer o trabalho ali com o mínimo de pessoas possível. Se o salário estiver muito barato, muito baixo, capaz dele contratar mais, né? Então, vamos lá. Então, o Z2 é a área agrícola, por exemplo. A área agrícola é um deslocador observável de demanda e o 2 é um deslocador não observável de demanda, né? O termo de erro. A teoria econômica aqui indica que A2 seria menor do que zero e B2 maior do que zero, né? Então, aumentando o salário, o agricultor vai contratar menos trabalhadores. E, claro, aumentando a área agrícola, ele vai precisar de mais trabalhadores, né? Por isso esses sinais aqui. Então, a oferta de mão de obra é uma equação comportamental dos trabalhadores e a demanda por mão de obra é uma equação comportamental dos fazendeiros. Em cada município, as horas observadas e os salários observados são determinados pela condição de equilíbrio, né, que é o cruzamento das duas curvas.
Então, HI de município, né, de supply é igual a HI de demanda, né? Horas são determinadas por um SEM, né, que é um modelo de equações simultâneas. Tanto H quanto W são endógenas, pois ambas são determinadas pelo equilíbrio da oferta e da demanda. Beleza. Então, aqui escrevendo, tirando oferta e demanda, a gente está aplicando a equação, a condição de equilíbrio, a gente fica com as duas equações desse jeito. H e W são valores de equilíbrio observados, né, de cada município I, é isso que a gente observa, né, é isso que a gente vai usar no modelo econométrico. Essas equações constituem um modelo de equações simultâneas, né. Então, dados Z1i, Z2i, U1i e U2i, essas duas equações determinam H e W. E a gente deve presumir que o A1 e o A2 são... A1 é diferente do A2, né? Então, que as inclinações são diferentes. Né? Assim, não é um suposto muito restritivo, né? A gente pode até ter uma curva de demanda positivamente inclinada, dependendo do tipo de bem que a gente está lidando. A gente sabe que tem bem de GIF, alguns bens, né, que não tem um comportamento não bem normal, aquela coisa toda. E aí, então, a gente pode ter uma inclinação positiva, mas seria demais pensar que ela seria igual à inclinação da oferta, tá? Mas a gente assume, então, que elas são diferentes, porque senão elas seriam a mesma reta, né? Então, faz sentido estimar uma ou outra separadamente. Bom, sem a inclusão de Z1 e Z2, não há como dizer qual é a equação de oferta e qual é a de demanda. Não há. Então, sem a inclusão de Z1, eu botei Z1 e Z2 aqui de propósito, para dizer que eles, na verdade, têm que ter alguns elementos diferentes. Eles podem até ter alguns elementos comuns. Aqui a gente poderia botar nível educacional, faria parte tanto da equação de oferta, tanto quanto da equação de demanda, mas a gente teria que ter mais algum elemento aqui em Z1 que não estivesse na equação, na segunda equação, e algum elemento de Z2 que não estivesse na primeira equação, tá? Porque senão as equações são idênticas, elas não são identificáveis, né? Então vamos lá. Então, se Z1 e Z2 forem idênticos, por exemplo, o nível médio de educação dos adultos no município, que pode afetar tanto a oferta quanto a demanda, as equações parecerão idênticas e não há possibilidade de estimar nenhuma delas. Então agora eu vou botar um outro sisteminha aqui. Vamos pensar nesse outro sistema agora. A oferta tem um deslocador de oferta, a demanda não tem deslocador, tá? A existência de um deslocador de oferta permite que a equação de demanda seja identificada no caso acima, mas a equação de oferta aqui não é identificada. Por quê? Vamos ver, deixa eu pegar esse desenho é fundamental. Então vamos lá. É justamente isso. A gente tem, então, a curva de demanda negativamente inclinada, a curva de oferta. Normalmente a gente está aqui, né, no cruzamento. Só com esse ponto a gente não define uma reta inteira, a gente quer definir a reta de demanda, a gente diz que ela vai ser identificada aqui, né? Porque tem um deslocador de oferta, mas não tem um de demanda. Então, a gente, para identificar a reta inteira de demanda, a gente tem que obter mais alguns pontos, né? Para poder traçar a reta. Com um ponto só, não traça uma reta. Então, o que vai acontecer é que por eu ter esse deslocador de oferta, né, então eu posso mudar a oferta daqui para cá, eu consigo outros pontos e com isso eu identifico a demanda. Tá? Então, isso é fundamental. A gente vai falar disso já já, assim, de identificação. Tá? Tá. Então, eu falei, né, já falei aqui que num sistema de equações simultâneas, a gente tem, então, cada equação tem uma interpretação causal, cada equação é uma equação estrutural e cada equação vem de um problema de otimização de um agente diferente, tá certo? Então, então o que a gente tem é que, nesse exemplo da oferta de mão de obra agrícola, a oferta, né, de mão de obra vem do problema de otimização das pessoas, né, dos trabalhadores, e a demanda por mão de obra vem do problema de otimização dos agricultores, né? Dois agentes diferentes. Agora eu vou dar um exemplo, eu não escrevi aqui, gente, porque dá muito trabalho escrever esses exemplos todos aqui nos slides, mas vamos pegar agora o exemplo 16.2, que está na página 620. Então, aqui é despesas e poupança familiares.
Então aqui, na verdade, é uma família, tem várias equações, você tem duas equações. Uma equação você está tentando explicar despesas como função de poupança. Eu vou até escrever aqui no quadro, tá? Já que eu não escrevi aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui nessa outra visão, só um minutinho. Então a gente tem, eles chamam de housing, mas são essas despesas com a casa, né? Com a manutenção da casa e tal, despesas. E aqui elas é função savings mais beta 10 mais beta 11 renda mais beta 12 educação mais beta 13 idade do chefe de domicílio e aqui o 1. E nessa outra equação eu tenho aqui, eu vou explicar savings com, vou botar aqui alfa 2, esse housing são despesas, né? Você tem um salário, uma parte você gasta com as suas despesas, uma parte você poupa, é basicamente isso, né, o problema. Alfa 2 mais beta 0 mais beta 21 income mais beta 22 educação mais beta 23 idade. Bom, vamos lá. Então essas equações são muito parecidas, né? O que está trocando aqui é que aqui eu estou explicando as despesas e, claro, o meu nível de poupança, a minha quantidade de poupança vai afetar o quanto eu gasto e vice-versa. Minha poupança vai ser afetada pelo quanto a minha poupança vai ser afetada por quanto eu gasto, né? Então vamos lá. Então o que acontece aqui? A gente tem duas equações, elas estão relacionadas, estão super relacionadas, né? Na verdade elas estão bastante relacionadas aqui, mas as duas equações vêm do mesmo problema de otimização. Aqui a gente tem um chefe de domicílio que vai, dada a estrutura do seu domicílio, né? Então, bom, dado o seu nível de renda, primeiro, o seu nível educacional, a sua idade, aqui a gente poderia botar número de filhos, acho que é uma coisa importante, e até a idade dos filhos, número de filhos com certa idade, número de filhos com certa outra idade, assim vai, né? Com, sei lá, de 0 a 6, de 6 a 14, de 14 a 21, poderia botar uma coisa assim. Seria interessante numa equação dessa. Mas o que importa aqui, né, isso aqui é um mau exemplo de um sistema de equações simultâneas, porque apesar da gente ter duas equações, delas estarem relacionadas, elas vêm do mesmo problema de otimização, que é o problema de otimização do chefe de domicílio. Ele que vai decidir, né, quanto, em que vai ser gasto. Ele que vai decidir quanto vai gastar e quanto vai poupar. E na medida que ele decide quanto que ele vai gastar, já está decidido quanto ele vai poupar, dado o nível de renda, né? Então, assim, se ele decide que vai gastar muito, está decidido que ele vai poupar pouco, né? Porque poupança e gastos somam a renda do domicílio. Então, essas equações estão extremamente correlacionadas, né? A gente vai ver aqui que os termos de erro dessas equações têm muita correlação, mas elas não são um sistema de equações simultâneas clássico, tá certo? E o problema aqui, né, para elas não serem um sistema de equações simultâneas, é que as duas variáveis endógenas são selecionadas pelo mesmo agente econômico. Então, tanto despesa quanto poupança vêm do mesmo problema de otimização. Por isso, elas não são um problema clássico de equações simultâneas. Deixa eu voltar aqui. Então, nenhuma das duas equações tem uma interpretação ceteris paribus, pois despesas e poupanças são escolhidas pela mesma família. Duas variáveis endógenas são selecionadas pelo mesmo agente econômico, com o mesmo problema de otimização. Então, eles não são, não é um caso de equações simultâneas, sistema de equações simultâneas, modelo de equações simultâneas. Na verdade, esse exemplo que está aqui no quadro, ele é um caso chama SURE, Seemingly Unrelated Regressions. Então, regressões que não parecem estar relacionadas, mas elas estão. E basicamente a gente estima, é uma outra forma de estimar, a gente só tem que levar em conta a correlação dos erros, assim, uma forma muito mais simples de estimar, isso aqui que está no quadro.
Você não tem que instrumentar, não tem que fazer nada disso. Beleza? Vamos continuar. Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente está falando aqui, só um minutinho. Ver se eu vou deixar isso no outro. Bom, vamos deixar isso aqui para o outro. Eu vou começar o próximo vídeo. Deixa eu parar aqui então.